que aqui vai ser mais um ensaio também de reflexões, né? O Levante está dentro do seu processo de formulação, sobre o próprio debate sobre legalização, sobre proibicionismo. A gente está avançando muito nesse sentido, né? Nesse debate, inclusive interno. A gente toma posições mesmo em relação a isso. A gente tem muito consenso e muita coisa que foi falado aqui, talvez 90%. A gente estamos tentando ter muita responsabilidade de fazer o debate, né, conjuntural que está acontecendo desde os processos da nacionalização das facções, e a gente está apontando que no próximo período, menos de 2 anos, as facções vão se tornar cartéis, então vai ter uma parada muito parecida com como os cartéis americanos, o próprio, né, da América Central. Mas, enfim, acho que esse momento é um momento de desafio, né? Como os companheiros falaram que, primeiro que nós viemos de 2 anos atrás, né, de grandes derrotas no campo das ideias e derrotas institucionais, onde, né, no governo Lula, na sua própria implementação neodesenvolvimentista, a política pública era a centralidade, né, para o desenvolvimento do país. E essa política pública, ao longo do tempo, ela, e principalmente no nosso estado, ela vem desmantelada, né, ferozmente, com grande velocidade. Então, tudo que a gente construiu, e Camila faz parte dessa geração, tudo que a gente construiu, né, na segunda metade dos anos 2000, a partir de 2010, essa política pública, né, em todos os segmentos já está sendo desmantelada. Então, né, como foi falado, debater nesse período, né, a política pública em relação ao combate, né, ao proibicionismo, a essa onda conservadora, é um grande desafio. É um grande desafio porque, por incrível que pareça, a maioria é uma nova geração, uma geração de militantes de direitos humanos hoje não se faz mais presente, poucos ainda são combatentes, outros se desiludiram e outros estão viciados pela própria máquina institucional. E para a gente que está na ponta, isso é muito cruel, né? Mas dizer que a gente somos resistência, né? A geração negra, o povo preto, nós estamos em guerra desde 1500, então sim, nós somos resistência e nós vamos vencer mais essa batalha, né? Vamos sair de um estado de exceção, que hoje avança com um estado, né, prisional e com sua tática de sua política genocida, né? E o genocídio a gente compreende, nós do Levante compreende que genocídio não é simplesmente a execução física, ela é todo um conjunto que destrói a alma, né? Elimina a sua capacidade, e quando o Estado não tem mais o que fazer, ele executa, por isso que vem o extermínio. Então o genocídio para nós compreendemos nessa totalidade. Companheiros, né, e companheiras, veja que situação a gente se encontra, né? Debater política sobre drogas é debater política pública, né? O Bakhtin coloca muito bem. A única coisa que a gente tem de norte e encaminhado nesse processo é a política de redução de danos, né? E por que pareça, ela ainda é no nicho, né, da questão paliativa, de resultados ali na ponta. Porque o outro eixo da redução de danos, que é no seu conceito macro, ela não é implementada, porque se tornou caro. Então, debater droga para nós, do Levante Popular da Juventude, é, acima de tudo, debater a reforma urbana, né? E nós sabemos muito bem que a reforma urbana, ela saiu da mesa de debate, né, dos governos progressistas, inclusive dos intelectuais de esquerda, há mais de 30 anos. Não se debate reforma urbana popular como a gente quer. E nós sabemos que a redução de danos é uma política, né, como o Bakhtin colocou, é uma política que está dentro da reforma urbana. Precisamos debater isso, entendeu? Porque não dá para fazer ações paliativas, sabendo que bairros como Pantanal, como Bom Jardim, onde tem 270 mil habitantes, muito mais numérico do que o Complexo do Alemão, que tem 170 mil, e não tem uma praça pública, saca? Então, isso é muito complexo. Isso é difícil de se debater. Onde você tem uma unidade, onde você tem uma população de 270 mil, agora que vem ter uma unidade da UPA, né? E foi construída com sangue, foi construída com luta, porque se fosse pelos bacanas, até hoje não tinha saído essa UPA. Então veja, então política pública para nós, ela é essencial
de debater. Nós tivemos grandes avanços, né, no governo popular, no governo PT. Avançamos muito na política pública, em todas as esferas. O que acontece é que achávamos que essas políticas públicas estavam meio consolidadas, e não está. Nós não avançamos um passo. Veja, em uma eleição, os caras destruíram tudo. Um estatuto de igualdade racial que nós levamos 10 anos para ser implementado, ele foi destruído. Um estatuto, né, que foi uma ação popular nos anos 80, ela foi destruída, que foi o que é o ECA. Então assim, o caminho, né, para a onda conservadora, né, e essas ações antipopulares, ela está aberta, essa é a grande avenida. Quando a gente fala de política pública, é compreender que o Senad e o Marcelo tem um grande desafio com essa secretaria aqui, de procurar e implementar políticas públicas de fato, real, entendeu? Né? Nós temos que sair desse debate com reflexões e um apontamento, o que a gente vai fazer. Né? Porque nós estamos num estado de exceção, onde o desemprego aumenta, onde os direitos são destruídos, onde a nossa juventude cada vez mais precarizada, não tem outra saída se não for o próprio crime, for para a própria rua, que te dá um abrigo, que te dá um sustento. Né? Como a gente vem falando, que esse último período, o tráfico e os meninos que estão trabalhando, eles se sentem, né, trabalhadores do tráfico. Porra, não, hoje é meu dia, hoje eu vou trabalhar. E aí, né? Essas subjetividades, os especialistas em segurança pública não conseguem compreender. Né? Mas essa juventude tem família, essa juventude tem filhos, entendeu? E a rua é a única opção hoje de trabalho. E isso vai aumentar cada vez mais. É por isso que nós estamos dizendo, desde 2013, que a nacionalização das facções era um detalhe para acontecer. Porque o Estado, estupidamente, né, implementava sua tática, né, proibicionista, de tentar banir o imbanível. Né? De tentar banir o imbanível. Nós estamos um país desigual, velho. Nós estamos um país de 300 anos de escravidão, entendeu? Onde a distribuição de renda aqui é absurda. Então, veja, e o governos, né, mesmo os nossos, tentou banir o imbanível com uma política proibicionista. Então, onde é que estava essas secretarias aqui, os seus intelectuais, os seus agentes, com suas verbas, quando a polícia, em 2015 e 2016, estava fazendo a chacina do Curió, a chacina do Serviluz, a chacina da Messejana, a chacina do Mudubim? Muitas dessas não foram televisionadas. Onde é que estava essa secretaria aqui, né, essa aqui, e seus representantes, né, tomando posicionamento ou lançando nota, quando a polícia estava invadindo as praças, nos rolezinhos, nos regas, acabando com o nosso sarau? Veja, mais uma vez, é o debate de reforma urbana, porque não se tem espaço para a juventude, não se tem lazer para a juventude, não se tem entretenimento para a juventude. Quando a juventude tentou se organizar, e tenta se organizar hoje com o reggae, com o hip hop, com o sarau, com o rock nas praças, nas ruas, nos campinhos, a polícia chega e invade, batendo, espancando, e como outras vezes lá no Budubim, matando, com o argumento de dizer que está combatendo o crime organizado, que está combatendo o tráfico de drogas. Ou seja, continua a implementar, né, a estratégia, né, como foi falado aqui, de guerra às drogas norte-americana, nascida lá em Trinidad, acho que todo mundo aqui sabe, né, e foi evoluída na década de 60 e 70 por dois neonazistas, vamos dizer assim, dois né, conservador com filosofias protestantes, que é o Richard Nixon e o Ronald Reagan, que conseguiu fazer que os Estados Unidos hoje tenha a maior população carcerária do mundo, e que fudeu literalmente a população negra e hispânica, e hoje exporta esse processo como desenvolvimento para as indústrias armamentistas dentro da América Central e hoje dentro da América Latina. Né? O Bakhit coloca muito bem. Porra, veja, desde 70 que nós estamos sobre essas leis, sobre essa orientação internacional, né? Sobre essa lei, sobre a orientação internacional.
e não se teve o avanço. Mesmo com a lei antidroga de 2006, que é o mais progressista, ela não mudou nada. Ela só mudou a embalagem, mas o conteúdo, o produto é o mesmo. O produto é o mesmo, né? Tira o foco nos usuários, mas a conduta é criminosa, a conduta é criminal. Então nós temos que compreender muito bem e vamos ser repetitivos. Aqui vamos ser repetitivos várias vezes, para que cada um saia daqui como militante, ou que não é militante, ou que tem ideias conservadoras, que saiam para compreender que isso aqui é uma luta de classe, irmão. Que está morrendo são os meus, não são os seus. Certo? Veja, isso da lei de 2006, que a gente comemora um pouco, né, porque mesmo revogada a pena do usuário, o efeito é devastador. De 20 anos para cá, 850%, né, de aumento da massa carcerária. E tem muitos números. Às vezes eu quero até discordar, porque esses números nunca batem. Um diz que é 40% da população. Eu quero acreditar, conhecendo as ruas, conhecendo onde eu vivo, e conhecendo uma juventude que foi toda encarcerada. Quando eu olho lá para minha rua, estão todo mundo com coleira no pé. Mano, não tenho dúvida que a população carcerária, desses 600 e poucos mil, 70% é ligado ao tráfico. Entendeu? Por quê? Porque nos últimos anos não teve política pública. Eu estou falando de política pública na sua amplitude, seja trabalhista, seja questão cultural e educacional. Não se teve reforma estrutural nesse país. Entendeu? Não se teve. Então, isso é um ponto que a gente tem que entender. Para um outro lado, essas secretarias, né, como aqui já coloca, a política, as drogas implementadas na década de 80, né, até 90, é higienista. E no 2000, era extremamente violenta. Extremamente violenta. Eu quero dizer que também na década de 90 ela foi muito violenta, porque o governo, várias vezes, os governos, desde o Tasso, dos tucanos, fizeram que criasse vários grupos armados para repreender a juventude. Vários. Nós fomos presos várias vezes, saca, Rogério? Pelo Cotan, pelo GAT, pelo fator da década de 90, vários aparatos repressores foram criados para conter a violência. E essa violência, ela tem sinônimo de pobreza e tinha sinônimo para os caras relacionado à droga. Porra, naquela década de 90 nós só fumávamos maconha, irmão. Nós só fumávamos maconha, mas nós dizia que essa porra das ruas ia mudar, e mudou e evoluiu, né? A Cristina está aqui, viu que nós do MH2 vamos fazer um combate cruel nas ruas contra o governo, cruel, brigando por política pública. E quando o crack, olha, tem controvérsia no debate, mas por exemplo, é o seguinte: nós acreditamos que o crack é bem novinho, né? Tem 17 anos, se a gente for contar aí, apagando dentro do seu nascedouro aí. E quando ele nasce naquela época, mesmo sendo forte, com muita cocaína pura, hoje não. Mas os governos diziam que botava toda morte, toda violência relacionada ao crack. Não é à toa que no governo, numa eleição da Dilma, uma das campanhas eleitorais dela estava lá como campanha sobre o crack. E nós vinha fazendo esse debate, né? E nós perguntávamos: cadê os especialistas que não estão na rua para nos orientar para fazer isso? Coube a militância de redução de danos, a militância dos direitos humanos, a militância cultural a tentar resolver por si próprio. Nós contamos o crack, mas quem ganhou os cifrões foi as igrejas neopentecostais. Quem ganhou os cifrões foram os governos que fizeram lobby em relação ao crack, criminalizando, judiciando, né, e encarcerando, como o companheiro já falou, né? Veja, e esse debate, ele ainda continua à tona, e muitas das vezes fizeram um lobby, uma propaganda em cima do crack como se fosse um monstro. Ninguém morreu de overdose no crack. Eu não conheço durante os 17 anos de militância na rua, eu não conheço um pivete, um sujeito, uma menina que morreu de overdose do crack. Mas criou-se um monstro. Mas essa é a propaganda das guerras drogas, que era favorável, era preciso ter essa relação para que se pudesse fazer política pública conservadora.
de encher cada vez mais as clínicas como um processo de recuperação. O que nós dizia para o governo? Que precisa trabalhar na ponta e fazer política de prevenção. Precisava fazer isso. O MH2, inclusive, fez um projeto chamado Crack versus Crack, um chute na lata, porque nós sabíamos que o problema da rua teria que ser resolvido na rua, e nós estávamos vendo a solução. E quando nós apontávamos para os governos, o governo não queria, mesmo nossos governos petistas. Mesmo nossos governos petistas. Isso é uma autocrítica que nós temos que fazer, né? Preferiu fazer lobby num viés politiqueiro, né, com as igrejas pentecostais, achando que as clínicas iam resolver. Resumindo, está falido esse debate, está falido esse processo. Porque as ruas resolveu com o crack. Hoje nós não temos mais uma epidemia de Fortaleza como tinha na década de 90, nos anos 2000. Né, Rogério? A gente não vê usuário mais de crack. Porque parte dessa juventude foi morta pela juventude. As ruas resolveu. E o governo não conseguiu resolver com sua lógica proibicionista, desintoxicação e etc. Né? E isso é relativo. Quer dizer que isso é muito relativo. Para nós é importante sim, mas é importante que o Estado faça suas clínicas públicas, que tem um controle social olhado pelo viés dos militantes dos direitos humanos, mano, e não por pastores. Na moral, nada contra a igreja. Eu também sou cristão.